é haleifo, uma joia da língua grega. Esta palavra que se encontra na lição da semana, leitura bíblica semanal dos jovens, no dia da quinta-feira, tem um significado profundo. Ela se refere a uma atividade desempenhada pelas pessoas que se encarregavam de recuperar pergaminhos. O pergaminho, com o tempo, ele se apagava, perdia suas letras, seja pela ação da chuva, pela ação da umidade, ou pela ação de algum produto químico. Enfim, era necessário recuperar o pergaminho. O que é que se fazia? Lixava-se esse pergaminho com uma pedra pómez, tipo uma pedra pómez, uma pedra porosa e áspera, mas que não desgastasse totalmente a superfície. E aquele pergaminho, após passar por esse processo, ali se escrevia um outro conteúdo, ou o mesmo conteúdo. Paulo se apropria dessa imagem, desse cenário, para retratar o que Cristo fez em nós. E aí ele escreve: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa cédula, no original grego, é keirógrafon, que é exatamente algo escrito à mão. Keiros é mão, né? Kiro, mancia, quiropraxia, coisas que adivinhação pelas mãos, etc. e tal. Tudo que envolve mão. Então, keirógrafos, escrito à mão, um documento escrito à mão. As pessoas mais antigas estão lembradas do que se fazia nos barracões da vida. Pegavam um escrito, um pedacinho de papel e dizia: comprou aqui 10 pães, comprou aqui meio quilo de margarina, meia manteiga, e se pregava num prego num determinado lugar. Daí vem a expressão que o nome está no prego, coloca no prego, a dívida está no prego. E, periodicamente, o dono daquele estabelecimento pegava aquela dívida, analisava e mandava chamar a pessoa, de alguma maneira acessava aquela pessoa. Muitas vezes era uma comunidade pequena, todo mundo conhecido, próximo uns dos outros. Enfim, ele fazia a cobrança daquela dívida, do queirógrafo, daquilo que tinha sido escrito à mão. E aí tinha um escrito em dívida contra nós. Era o pecado da humanidade que estava como um recurso a ser cobrado posteriormente de nós. O que é que Cristo fez com essa acusação, com esses pecados que estavam escritos, com essa culpa que nos afetava de alguma maneira? Ele tirou do meio de nós, diz a sua palavra, e cravou na cruz. Com essa atitude, ele disse: eu pago. Se alguém pegasse aquele prego lá naquela barraquinha, com todas aquelas dívidas, e tomasse para si, a pessoa assumia a responsabilidade sobre aquelas dívidas. Era um modo metafórico, figurado, dele assumir aquela dívida. E agora, meus amados irmãos, Cristo assumiu a nossa dívida. Ele pegou tudo o que nós devíamos e tomou sobre si, levou para a cruz e pagou o preço em nosso lugar. Esse escrito de dívida, ele podia ser apagado de duas formas. Haviam dois verbos para denotar essa ação. O primeiro era kiazo. Kiazo era escrever uma letra X, que era o ki grego, no documento. Esse documento, ele podia ser observado o que estava escrito, podíamos observar o que estava escrito, mas ele já não tinha mais valor nenhum, porque ele estava cancelado. É como nós fazemos hoje com um documento que não queremos mais por algum motivo, um contrato, um recibo, alguma coisa desse tipo. Nós riscamos e cancelamos com essa atitude. Mas haleifem tem essa profundidade maior. Não denota um documento que foi apenas cancelado. Foi cancelado e apagado. Foi exatamente o que Cristo fez na nossa vida. Ele apagou completamente a nossa dívida. Deus não está se lembrando mais do pecado de ninguém. À medida que essa pessoa é perdoada pelo poder do sangue de Jesus, diz a palavra de Deus que Deus lança para trás de si. É como se ele não quisesse mais nunca lembrar desse pecado. O mais importante é que Deus não fica passando em rosto aquilo que nós fizemos. Eu sei o que você fez no verão passado. Não, de forma alguma Deus não tem interesse nisso. Ele perdoa e esquece para sempre. Como bônus, esta palavra, haleifo, esse verbo, exhaleifo, que pode ser pronunciado numa pronúncia arrastada, agora
ela ocorre 5 vezes no texto sagrado. Preste atenção nas ocorrências dessa palavra. É bem fácil de nós entendermos a conotação do seu significado. Primeiro, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Segundo, Colossenses 2,14, que é o versículo que lemos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida. Quarta ocorrência, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas, fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E por fim, a mais monumental referência que faz uso desta palavra, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não vai chegar ninguém marcado pela dor, pelo sofrimento, os olhos marejados de lágrimas, não é? Com essa aparência caída, triste, desenxabida. Não, vai chegar todo mundo triunfante, porque ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus continue te abençoando, que o nome de Jesus continue a ser glorificado na tua vida e que você possa acessar esse documento, né, esse artigo que faz um detalhamento desta palavra no nosso portal www.ebdemação.com.br. Aguardo vocês por lá. Que Deus em Cristo vos abençoe. E, para finalizar, somente um detalhe, um post-scriptum aqui. Pode ser que o inimigo, sabendo a história de vida que você levou lá no mundo, queira te acusar de alguma coisa. Ele pega esse escrito de dívida que foi apagado e fica mostrando para você, torturando a sua alma muitas vezes. Eu conheço pessoas que passaram muito tempo rememorando tudo que praticaram, todas as coisas erradas que fizeram, porque o inimigo ele tem poder, por vezes, sobre a nossa mente, se nós dermos a ele esse poder. Mas aquele que tem certeza que foi perdoado pelo poder do sangue de Jesus, clamará e dirá, é verdade, tudo isso foi feito, mas eu estou perdoado hoje pelo poder do sangue de Jesus, está repreendido e o passado ficou para trás. Que Deus nos abençoe mais uma vez.